Olá, eu sou a Juliana e eu vou estar explicando um pouquinho como resolver um circuito elétrico misto com 6 resistências, 2 fontes de tensão, e daí a gente vai estar usando para fazer essa solução um método de Cramer. Então, para esse circuito, a gente vai estar procurando a corrente em cada malha. A corrente, como a gente vai estar usando o método de Cramer para estar resolvendo o circuito, a gente vai ter que separar em 3 equações. Cada malha tem uma equação. Então, a gente está vendo aqui que está do menor para o maior potencial elétrico, que é no caso da fonte. E temos aqui, como a corrente ela está passando em sentido horário, do maior até o menor potencial elétrico. Então, a gente separou aqui 12 da fonte, menos 20, que é a resistência, vezes a corrente que está passando nesse ramo, menos 10, que é essa resistência, vezes a corrente que passa na primeira malha, e menos a corrente que está passando na segunda malha. Na equação 2, eu tenho 3 resistências e uma fonte de tensão de 20 volts. A equação para essa malha ficou menos 10 vezes a corrente que está passando no ramo B, menos 5 vezes IB menos IC, menos o 20 da fonte, menos a terceira resistência, vezes IB, menos IA. E na equação da malha 3, nós temos 3 resistências também e uma fonte de tensão. Para essa malha, a gente tem essa equação, que é o 20 da fonte, menos 5 vezes a corrente que está passando nesse ramo, menos a corrente dessa, menos 5 vezes a corrente que está passando nesse ramo, menos 15 vezes essa corrente. Aí, aqui a gente vai estar aplicando a regra de Cramer. Aqui nós temos as equações, a equação 1, 2 e 3, e aqui é o que sobra, que seria as tensões. Vai ficar no outro lado. Resolvendo pelo método de Cramer, nós vamos ter um delta de menos 15.500. Então, vamos procurar primeiro a corrente de IA, fornecendo aqui todos os componentes da equação 2, substituindo apenas as tensões na linha X. Nós vamos ter, então, uma DA de menos 3.200, que a gente vai dividir pelo nosso delta para achar a corrente que está passando no ramo IA. A corrente que a gente encontrou foi 206 mA. Para achar a corrente IB, a gente vai estar usando todos os valores da nossa equação 1, 2 e 3, só que a gente vai substituir a linha Y pelas nossas tensões. Resolvendo isso, nós vamos ter 9.000 dividido pelo nosso delta, que é menos 15.500, que o nosso IB, então, vai ficar menos 580 mA. Então, a gente já tem a corrente de IA e temos também a corrente de IB. Aqui na nossa corrente para achar o nosso IC, a gente também vai usar o mesmo método, só que a gente vai estar substituindo a linha Z, que eu vou nomear X, Y e Z, pelas nossas tensões. Resolvendo aqui por Cramer, a gente vai estar achando um DC de menos 10.600, dividido pelo nosso delta, que é menos 15.500, então a gente vai encontrar a corrente no terceiro ramo, que é esse daqui, de 683 mA. Então, o circuito ele está resolvido e a gente encontrou as correntes de 106 mA na primeira malha, e B, a gente encontrou menos 580 mA na segunda malha, e IC, 683 mA na terceira malha. Só uma correção, eu falei 106 mA na primeira malha, mas a gente encontrou 206 mA agora. A partir dos cálculos apresentados pela Juliana, utilizaremos o programa Dev com linguagem C para apresentar os valores de corrente. No programa Dev, utilizamos variáveis fixas com as quedas de tensões nas resistências. E também, na interface, solicitamos para o usuário o valor da resistência. Com isso, pelo VRI, vamos informar o valor das correntes. O valor da resistência R7, 20.
Valor da corrente de malha IA, 206 mA. Valor da resistência R10, 10 ohms. Valor da corrente de malha IB, negativo, 580 mA. Valor da resistência equivalente entre R11 e R12, 20 ohms. Valor da corrente de malha IC, 683 mA. Após feita a análise de circuito por malhas, obtivemos 3 equações lineares utilizando o método de Cramer para resolução. Com isso, montamos o circuito no software chamado Proteus para compararmos se o resultado correspondia ao resultado encontrado por Cramer. Aí seria onde ele aparecia que temos lá em cima R1, R2, R3. O R1 tem ali a linha azul, linha verde, R2 a linha... Não sei se vai dar de aparecer no vídeo, mas o R2 teria a linha azul e o R3, que seria a terceira malha, seria a linha vermelha. Não sei se daria de ver certinho no vídeo. R1, 207 mA, que seria a primeira malha. Vamos ver pelos cálculos de Cramer. 206 mA está dentro, corresponde ao resultado encontrado pelos cálculos. R2, que seria IB. IP pelo Proteus, negativo 576 mA, menos 576. Pelo Cramer, 580 mA, menos. Negativo 580 mA IB, segunda malha, corresponde, os cálculos estão corretos. E se a terceira malha, R3, seria IC, 680 mA, ver pelos cálculos de Cramer. IC, 683 mA, IA, IB e C corresponde aos cálculos encontrados no Cramer. Então o Proteus seria mais uma forma de meio que tirar uma prova real para conferir se os seus cálculos estariam corretos. E aqui os cálculos do Proteus e o Cramer bateram, então os resultados estão certos. Meu nome é Gabriel e, como meus colegas apresentaram anteriormente, eu vou explicar como a gente encontrou o valor das correntes de malha pelo software GeoGebra. Primeiro você vai encontrar as retas entre o ponto A e o ponto B, depois entre o ponto A e o ponto C, e o ponto B e o C. Após ter feito isso, as três retas vão aparecer no seu plano cartesiano 3D. Você vai clicar em ponto e vai achar o ponto ideal onde as três retas se cruzam. Esse é o valor das correntes de malha. Note que aqui o valor é expressado em ampere. Nós encontramos em miliampere, depois é só fazer a transformação. Galera, beleza? Aqui nós vamos mostrar um circuito aqui para vocês. Aqui nós temos ele no papel, um circuito composto por 3 malhas. A gente analisamos ele por malhas, né? Extraímos as equações pelo método de Kirchhoff, né? O método das tensões de Kirchhoff. E a nossa amiga Juliana calculou e chegou nesses resultados pelo modo de Cramer. Jogamos nas matrizes, ela jogou nas matrizes e chegou nesses resultados. IA igual a 206 mA, IB 580 mA e C 683 mA. A gente montou esse circuito no protoboard para a gente ver se realmente essas correntes vai bater com o cálculo. A gente colocamos na fonte. Aqui a gente temos uma fonte de 12 volts e outra fonte de 20 volts. Mas como a gente montou aqui com essa tensão e estava passando uma corrente mais do que o resistor consegue suportar, a gente estava queimando o resistor. Aí o que a gente fez, dividimos a tensão por 10
para poder suportar a corrente no circuito. Aí a gente obtivemos aqui os resultados, as correntes das malhas, e a gente multiplica agora por 10 e chegamos no resultado que a gente quer. Ele deu mais ou menos aproximado, né? Então quer dizer que o cálculo está certo. 52 mil, né, vezes 10 vai dar um valor aproximado aqui, né? Nunca vai bater 100%, é difícil. Isso na IB. Na IA obtivemos 22 mA, né? Multiplicado por 10 vai dar 220, um valor aproximado. E C, 683 mA, foi o que bateu mais exato. Multiplicado por 10 também vai chegar onde a gente queria. Então quer dizer que fechou o cálculo, fechou o circuito. Uma boa nota para nós aí, professor.